Aproveitei que não sou eu que vou pregar, demorei bastante na ceia, tá vendo? I figured since I was the one that was going to be preaching, I would take a long time during the Lord's Supper. Amém, igreja? Amen, church. Tá desligado. Eu, por mim, já podia acabar o culto e ir embora. If it was up to me, we would have already ended the service now and just gone home. Mas... sempre, né? Hoje não ia pensar, não vai baixar. It always happens. Mas, irmãos, nessa tarde eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. So this afternoon, I want to share a message with you all. E esta palavra, ela está dividida em duas partes. And the sermon that I have for you guys tonight has two parts. Assim que eu vou pregar uma parte hoje, So I'm going to preach part of it today. e se o pastor autorizar, final de semana que vem eu termino. And if the pastor allows it, then next Sunday I'll finish it. Assim que se eu não ver alguém de vocês aqui que eu já marquei, So if I don't see any of you guys who are here today, eu sei because que I've vocês already não written gostaram. down, Eu sei que vocês não gostaram da primeira parte. then I know that you guys didn't like the first part. Não, tô brincando. No, I'm joking. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Abacuque, I'm going to ask you guys to open your Bibles to the book of Habakkuk, capítulo 3 chapter 3, e o versículo 2. verse 2. Hoje nós vamos falar a respeito de avivamento. Today we're going to be talking about revival. Obrigado. Hoje e domingo que vem nós vamos estar falando sobre avivamento. So this Sunday and next Sunday we're going to be talking about revival. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2 diz assim. Eu vou usar a Chapter nova 3, versão verse internacional. 2. I'm going to be using the New International Version. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lord, I have heard of your fame. I stand in awe of your deeds, Lord. Repeat them in our day. In our time, make them known. In wrath, remember mercy. Em outra versão diz assim: aviva a tua obra no meio dos tempos. In another version, it says, revive your works again in our times. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe esta palavra que estamos pregando nessa tarde. Lord, bless this word that we're going to be preaching on tonight. Que não sejam palavras saindo somente de mim, mas que elas venham encontrar corações dispostos a frutificar. That these wouldn't just be empty words that are coming out of me, but that they may find fruitful hearts. Espírito Santo, eu te peço que tu estejas tocando em nossos corações nessa tarde. Lord, we ask that you would touch our hearts this afternoon. E venhamos a andar nesta palavra, And that you would help us to walk in this word. porque eu creio que assim é o teu desejo, Pai. Because I believe that is your desire. Em nome de Jesus, eu In te the name of peço. Jesus. And together we said. Irmãos, eu tive que dividir essa palavra em duas partes, So I had to divide this sermon into two parts. porque a primeira parte nós vamos entrar um pouco mais profundo no que estava acontecendo, no contexto. Because in this first part, we're going to be entering into more of the context of what was going on in the passage. O ideal seria nós fazermos como um estudo do livro de Abacuque. The ideal thing to do would be to have a study on the book of Habakkuk. Abacuque, ele foi um profeta. Habakkuk, he was a prophet. E é um dos profetas, a Bíblia, os estudiosos da Bíblia dizem que é um dos profetas menores, And he's one of the minor prophets precisamente porque o seu livro é um pouco menor. because his book is just a lot smaller than the rest. E Abacuque, ele foi profeta numa época muito difícil. And he was a prophet during a really difficult time. Israel vinha numa decadência moral muito grande. Israel was in a moral decline. Se nós podemos abrir nossa Bíblia, só para você entender um pouco do contexto, And lá if no you livro guys- de 2 Reis, And if you guys could open your Bibles to the book of 2 Kings just so that we can get a bit of context. capítulo 21, Chapter 21, só para a gente entender o que estava acontecendo. just so that way we can understand what's going on. E versículo 1 diz assim: And verse 1, Manassés, que era um rei, tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém.
Agora vamos lá para o versículo 3. And now go to verse 3. Reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez poste sagrado para Será, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. A palavra diz assim que ele fez, no versículo 2, ele fez o que o Senhor reprova. In verse 2, the Bible says that he did evil in the eyes of the Lord. Esse homem reinou por 55 anos. This king Manasseh, he reigned for 55 years. Se nós olhamos um pouquinho mais para baixo, no versículo 19, And if we look at verse 19, a little bit lower in the passage, vemos o reinado do rei Amon. we can see the reign of King Amon. Estamos falando sempre Amon. do povo de Israel, ok? And we're always talking about the people of Israel. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés, seu pai. Amon was 22 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem for 2 years. And then in verse 20 it says, he did evil in the eyes of the Lord, as his father Manasseh had done. Vai para o capítulo 22 agora, diz assim, ó. And now go to chapter 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Versículo 2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor. Josiah was 8 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 31 years. And then if you go to verse 2, it says, he did what was right in the eyes of the Lord, and followed completely in the ways of his father David. Agora continua, vai no capítulo 23 e 36, prometo que é o último. 23 e 36. Now go to chapter 23, and I promise this is the last one, and verse 36. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. 37. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Jehoiakim was 25 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 11 years. And then in verse 37, and he did evil in the eyes of the Lord, just as his predecessors had done. Irmãos, eu li esses 4 reis para que você pudesse entender um pouco do contexto. So I read about these 4 kings, that way you could get a little bit of context of what was going on. Segundo os estudiosos, Abacuque estava no final do reinado do rei Josias e o início do rei Jeoaquim. So according to scholars, Habakkuk, he lived during the time at the end of Josiah's reign and towards the beginning of Jehoiakim's reign. E provavelmente ele esteve com todo o reinado do rei Jeoaquim. And he was probably alive throughout the entire reign of King Jehoiakim. E nós vimos que de 4 reis, somente um fez o que era agradável aos olhos do Senhor. And we see that of the 4, only one did what was right in the eyes of the Lord. O povo de Israel ele estava numa decadência moral, espiritual, muito grande. The people of Israel were in a great spiritual and moral decline. Eles esqueceram da aliança que eles tinham feito com Deus. They forgot the covenant they had made with God. Começaram a fazer culto a outros deuses. They began to worship other gods. Mas eu quero que você entenda, se você não sabe disso, Israel foi um povo que Deus escolheu para ser como uma amostra do que ele gostaria que fosse. But I want you guys to understand that Israel was chosen by God to be an example of what he wanted. Ele escolheu Israel como um povo separado para ele. He chose Israel as a separated people. Mas agora, uma vez mais, Israel está se desviando dos caminhos do Senhor. But once again, Israel is going away from the path of the Lord. Então, quando nós escutamos Abacuque aqui no capítulo 3 dizer assim, aviva a tua obra uma vez mais, And so then when we see in Habakkuk chapter 3 that he says, Lord, renew your works again, nós temos que entender por que ele chegou aqui no capítulo 3 falando isso. we need to understand why he came to chapter 3 saying this. Lá no capítulo 1 do mesmo livro de Abacuque, In chapter 1 of the same book of Habakkuk, Abacuque questiona Deus. Habakkuk, he questions God. Abacuque vai falar com Deus e diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? He asks, how long, Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Eu não vou ler todo o capítulo, And I'm not going to read the entire chapter, mas eu te animo
daqui até a semana que vem, que você faça isso na tua casa. But I encourage you to do that throughout this week. Irmãos, o livro de Abacuque ele é bem pequenininho. Habakkuk is really short, 3 chapters. Você pode ler ele em casa para que domingo que vem a gente possa entender um pouco melhor tudo. And so you can read it at home, and that way next Sunday you can understand a little bit more of what I'm going to be Então talking Abacuque about. chega na presença de Deus e começa a questionar, fala assim, Senhor, até quando eu vou estar vendo todas essas coisas erradas aqui? So Habakkuk goes into God's presence and questions God and says, how long am I going to have to be looking at all this wrongdoing? E talvez à medida que eu estou falando isso, você está se identificando também com os dias atuais nossos hoje. And as I'm saying this, you might be identifying yourself in his shoes with what's going on nowadays. Nós temos visto uma decadência moral tão grande na sociedade hoje em dia. We've seen such a great moral decline in society nowadays. Eu várias vezes tenho falado que está chegando um momento onde nós vamos ter que tomar uma postura, vamos ter que deixar de ser neutros. And I've said several times now that it's gonna come a time when we're going to have to take a position and stop being neutral. Quando eu digo neutros, não é que nós podemos aceitar tudo. And when I say neutral, I'm not saying that we can accept everything. Mas nós procuramos sempre como cristãos ser pacifistas, não entrar em conflito das coisas, But as verdade? Christians, we always seek to be pacifists, to not enter into conflict, right? Mas está chegando um momento onde as coisas já estão sendo impostas. But it's becoming, nowadays, it's gotten to the point where it's being imposed on us. Então é onde eu digo que está chegando um momento onde nós como cristãos vamos ter que tomar uma postura diferente. And so we as Christians have to take on a position. Quantos de nós temos visto a injustiça, temos visto a iniquidade se alastrar de certa forma? How many of us have seen on the news wickedness kind of going around? E de repente vemos como que o ímpio ou a pessoa que faz as coisas erradas sai bem. And we might see that someone who's evil or wicked gets out in the end. Entenda que aqui Abacuque não está falando de maneira geral, ele está falando para o povo de Israel. And so we see here Habakkuk, he isn't just talking to anyone, he's talking to the people of Israel. Mas nos nossos dias, quantos de nós aqui trabalhamos e vemos as pessoas fazendo coisas erradas e eles vão para frente, eles são ascendidos muitas vezes. But in our day and age, we can see how many of you have seen in your jobs people who do wrong but are able to continue to grow. Ou até mesmo quando você procura fazer as coisas certas, Or if you try to do something right, você é criticado. you're the one who's criticized. É tão difícil para os jovens nos colégios hoje em dia tentarem fazer as coisas certas porque são mal vistos. It's so difficult for young people, especially nowadays, in school to do the right thing because when they do it, it's seen as something wrong. Hoje em dia, se um jovem decide se guardar até o casamento, ele é motivo de risada, de piada. If a young person nowadays decides to save themselves from marriage, they're made as a joke. Sendo que isso deveria de ser o normal e o natural. But that should be the normal thing, the Então, natural thing. Abacuque, ele chega perante Deus e fala assim, Deus, até quando eu vou ter que ficar olhando essas coisas aqui? So Habakkuk asks God, how long am I going to have to see all of this happening? Aí nós vemos no versículo 5, eu quero que você deixe a tua Bíblia aberta. And then we see in verse 5, and I want you guys to keep your Bibles open. Deus responde a Abacuque. God answers Habakkuk, Deus começa a falar para ele and he begins to tell him o que ele ia fazer. what he was going to do. E o que Abacuque escuta, ele não gosta. And what Habakkuk hears, he doesn't like. Por quê? Porque Deus começa a falar assim, olha, eu vou pegar uma nação muito forte. Because God says to Habakkuk, I'm going to get a nation that's very strong. Os babilônios estavam crescendo, eles tinham recém ganhado uma guerra com os assírios. The Babylonians at the time were growing. They had recently won a battle against the Assyrians. Então ele diz assim, ó, eu vou pegar os babilônios, eles vão vir e vão subjugar a nação de Israel. And so he says, I'm going to get the Babylonians. They're going to come and they're going to subjugate the people of Israel. Uma vez mais te aconselho a ler o livro de Abacuque. And once again, I encourage you to read the book of Habakkuk. Ele vem dizendo assim, olha, os cavalos dos babilônios são muito mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, vem voando. E ele vai falando um monte de coisa. And so he says, their horses are swifter than leopards, fiercer than the wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong. And he keeps going on. E aí ele chega e fala todas essas coisas para Abacuque, e Abacuque diz, aqui tem uma coisa errada, Deus deve estar surdo. And he says all of these things to Habakkuk, and Habakkuk says, God must be wrong. God Porque ele must be diz going assim, deaf. até quando, Senhor, eu vou ter que ver a iniquidade? E aí o Senhor me responde dizendo que vai pegar uma nação ímpia para julgar Israel?
And he says, God must be going deaf because I asked God, how long am I going to have to see this wickedness? But now God's going to send a foreign nation to subjugate Israel. Aí a gente vê Abacuque chegar e falar com Deus de novo. And so then we see Habakkuk go and respond to God. Nós já vamos avançar dessa parte. Ele diz assim, Deus, o Senhor não é eterno? And he says, God, aren't you eternal? Se você olhar lá no versículo 12, você não sabe todas essas coisas? Don't you know all things, he says in verse 12. Aí diz assim, Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? And he said, you, Lord, have appointed them to execute judgment Determinaste que ela aplique castigo? and ordained them to punish. Versículo 13, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. And then verse 13 it says, your eyes are too pure to look on evil. Não podes tolerar a maldade. You can't tolerate wrongdoing. Então por que tolera os perversos? So then why do you tolerate the treacherous? Aí ele diz assim, por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Why are you silent while the wicked swallow up those who are more righteous than themselves? Abacuque questiona com Deus dizendo assim, peraí, eu estou reclamando do negócio, você vai pegar uma nação que eles deveriam ser julgados por nós, And so Habakkuk says, God, so let me understand something. You're going to send a nation that's wicked that we should be judging. e aí você vai lá para o final do capítulo, lá no início do capítulo 2, And if you go to chapter 2, parece que eu vejo Abacuque meio que emburrado, assim, sabe? I see that Habakkuk gets kind of, Porque olha o que ele diz assim, ó, ficarei no meu posto de sentinela he gets kind of mad and he says, I'm going to stand watch at my station e tomarei posição sobre a muralha and station myself on the ramparts. e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá And I will look to see what you will say to me e que resposta terei da minha queixa. and what answer I am to give to this complaint. Como quem diz assim, o Senhor está errado. As if he was saying, God, the answer you gave me was wrong. Por isso eu vou ficar esperando aqui, porque eu acho que ele vai recapacitar e vai me dar uma resposta em condições, certo? So I'll wait for him to think about it and then come and tell me the answer I'm looking for. Aí o Senhor vem para Abacuque And so then e começa a responder ele. the Lord comes to Habakkuk and begins to answer him. E muitas vezes nós estamos na mesma posição de Abacuque. And oftentimes we are in the same situation as Habakkuk. Nós como igreja estamos aqui sentados, emburrados, porque não concordamos com o que está acontecendo. We're sitting here as a church angry about what's going on. E não entendemos o processo do que Deus está fazendo. And we don't understand the process that God is going through. Nós não entendemos o propósito pelo qual nós estamos aqui. We don't understand the purpose of why we are here. Por isso que nós estamos aqui simplesmente sentados. So that's why we just sat here. Porque parece que eu estou vendo Abacuque sentado lá na beira do muro esperando a resposta de Deus. Because I can imagine Habakkuk sitting there on the wall, on the rampart, just waiting for God's answer. Aí chega Deus e fala assim para ele, eu quero que você escreva claramente a visão que eu estou te dando em tábuas para que se leia facilmente. And so then the Lord replies and says, write down the revelation and make it plain on tablets so that anyone could read it. Ele fala assim, pois a visão aguarda um tempo determinado. Se você está acompanhando o capítulo 2, versículo 3. And if you're following along, this is chapter 2, verse 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. E como que Deus disse assim, já que está aí sentado, fica sentado. And, Por quê? Ainda que demore, espere. and God said, and since you're just sitting there, go ahead and sit longer because until the vision comes, you're not getting out. E aí Deus começa a falar para ele o que ele vai fazer, qual que é o propósito que ele vai fazer. And so then God begins to talk to Habakkuk and show him what his purpose is and what he's going to be doing. E daí ele chega lá no versículo 6 e começa a falar para ele o resultado de tudo aquilo e o que vai acontecer com a nação de Babilônia também. And so he begins to say what's going to happen to the people of Israel and the people of Babylon. Ele diz assim, um deles ele diz assim, ai daqueles que amontoam bens roubados e enriquecem mediante extorsão.
He says, "Woe to him who piles up stolen goods and makes himself wealthy by extortion." Versículo 9: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. And then in verse 9 it says, "Woe to him who builds his house by unjust gain, settling his nest on high to escape the clutches of ruin." Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. And then verse 12, "Woe to him who builds a city with bloodshed and establishes a town by injustice." Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? Has not the Lord Almighty determined that the people's labor is only fuel for the fire that the nations exhaust for themselves for nothing? E versículo 14 diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Aí quando Abacuque entende tudo o que está acontecendo, And so then when Habakkuk understands everything that's going on, é onde ele chega aqui no livro, no capítulo 3, versículo 2. that's when you get to chapter 3, verse 2. E diz assim: ah, Deus, And he says, "O Lord, aviva então a tua obra revive your work then no meio do teu povo. among your people." Nós, nos dias atuais que nós estamos, In the days that we are living, como eu já falei, a imoralidade said. tem se multiplicado. immorality has multiplied. O que é correto não é mais. What's correct is no longer correct. Podemos ver o que a palavra diz em João capítulo 3 e versículo 19. We can see what the Word of God says in John chapter 3, verse 19. Ela diz assim: a luz veio ao mundo It says, "The light came to the world, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. and mankind loved the darkness more than the light." Irmãos, hoje as pessoas parecem que têm mais desejo de fazer as coisas erradas do que buscar a coisa certa. Nowadays it seems as though people like to do wrong things more than seeking out what's right. É tão difícil ver pessoas que realmente querem fazer as coisas certas. It's so difficult to see people who want to do what's right. E mais ainda, é difícil nos dias de hoje, nos dias atuais, ver pessoas que querem buscar a Deus. And it's even more so difficult to see people who want to seek out God. A palavra do Senhor diz assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. The Word of God says that as wickedness abounds, the love of many will grow cold. A palavra do Senhor também diz assim que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. And the Word of God also says that the fear of the Lord is the basis of wisdom. Hoje, tanto nós como os jovens, sobretudo os jovens, eles são bombardeados 24 horas com conteúdos na internet, redes sociais. And all of us, especially young people, are being bombarded constantly, either on social media or on the internet. Eu sou a favor da internet. And I'm not against the internet. É algo muito bom, It's something that's good. mas só que muitas vezes ele é mais perigoso do que bom nos But dias atuais. oftentimes it's more dangerous than it is good. E os nossos jovens, eles estão expostos a tudo isso, And our young people are exposed to all of that sem um preparo, sem estarem preparados, with no preparation, sem temor. with no fear. Temor a Deus, eu estou falando. And I mean fear of God. Porque o jovem hoje ele tem acesso a qualquer tipo de conteúdo Because young people nowadays have the opportunity to get access to any type of content sem um controle. without any control. E o pior de tudo And the worst of all é que eles e nós muitas vezes desejamos essas coisas. is that they and us as well also desire those things. Quando Abacuque diz assim, aviva a tua obra, o que ele estava dizendo? When Habakkuk said, "Revive your work," what was he saying? Do hebraico, avivar quer dizer trazer a vida novamente. In Hebrew, the word revive means to bring back to Restaurar. life. To bring back to life. Restaurar, trazer a vida novamente. To bring life back. Por que Abacuque clama por avivamento? So why does Habakkuk cry out for revival? Para que algo possa reviver, em algum momento tem que haver estado morto, verdade? For something to revive, it needs to have been dead, right? Qual que era o ponto para Abacuque de um avivamento?
What was the point for Habakkuk of a revival? Eu sei que nas igrejas hoje se tem uma outra visão a respeito de avivamento. And I know that in churches there's a different idea of what a revival is. Muitas igrejas, para eles, avivamento é aquela coisa, né? Many times churches nowadays when you say revival you think of like people spinning and dancing and kind of that fire. É, exatamente. Boa palavra. Para Abacuque, For Habakkuk, o ponto para ele, the point for him tempos de Moisés. was Israel in the time of Moses. Ele queria que o Senhor avivasse ou levantasse uma vez mais Israel como era nos tempos de Moisés. He wanted once again for God to raise up Israel in the way he did during the times of Moses. Como que era Israel nos tempos de Moisés? How was Israel during the times of Moses? Deus mandava para eles a comida, God would send them food. eles andavam pelo deserto, They walked through the desert. as roupas não envelheciam, seus sapatos não se gastavam. Their clothes and shoes would not get old or damaged. Mas quem sabe qual foi a coisa mais importante que Moisés pediu para o Senhor antes de sair? But who knows what was the most important thing that Moses asked God before they left? Ele falou, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. He said, if your presence is not with us, Lord, then we will not leave this place. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, lá no começo, segundo livro da Bíblia. Go ahead and open your Bible to the book of Exodus, Capítulo chapter 40 40, e versículos 34 ao 37. verses 34 to 37. Finalzinho do livro de Êxodo. At the very end of the book of Exodus. A palavra de Deus diz assim: então uma nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel. Esse povo, eles, tirando nós que temos acesso à graça, o povo de Israel foram um dos que tiveram maior acesso à glória de Deus. So outside of us, because we have grace now, the people of Israel were one of the people that had the most access to God. Essas pessoas, eles tiveram a oportunidade de ver a glória, de contemplar a glória de Deus. They had the opportunity to see the glory of God. Então Abacuque está dizendo assim: Senhor, restaura uma vez mais a tua casa, como era nos tempos de Moisés. And so Habakkuk is saying, Lord, restore your people like in the times of Moses. E por quê? Porque a partir dali, depois que aconteceu todas aquelas coisas, Israel começou a entrar em decadência. And it was because after all of that had happened, Israel began to decline. Mas Israel sempre foi um povo que foi escolhido por Deus. But Israel was always a people who were chosen by God. E eu, quando comecei a ler a Bíblia por primeira vez, quando era pequeno, And when I started to read the Bible for the first time, pensa num cara indignado com o povo de Israel. I was always so angry at the people of Israel. Eu dizia, esse povo ganhava comida, gente, tava ali o negócio, eles vão e reclamam por carne. I would always read that story where they would receive manna and complain about meat. Eu dizia, como esse And I povo, would get angry. como pode desobedecer? Moisés sube ali uns 15, 20 dias, sei lá, sobe lá no monte. How could they disobey? Moses would only left for like 15 or 20 days. E quando ele volta, And when he came back, tá a bagunça formada lá embaixo. they had all disobeyed and there was a mess down at the foot of the mountain. Até que eu entendi que nós também, como igreja, estamos fazendo as mesmas coisas. And I thought that until I realized that we as a church are doing the same thing. Eles tinham somente o que Moisés falava para guiar eles. They only had what Moses would say to be able Só to que guide nós temos a palavra do Senhor, temos o Espírito Santo para nos guiar e ainda assim nós falhamos. them. But we have the full word of God and we also have the Holy Spirit and yet we still make mistakes. Aí eu fiquei mais envergonhado que eles. And so I was more embarrassed than anything else.
Irmãos, aqui no livro de Êxodo mesmo, estou And here economizando still você in the correr book of muito. Exodus, Capítulo 34, versículo 29. chapter 34, verse 29. Moisés sobe no monte, Moses goes up on the mountain, e lá no monte o Senhor se revela para ele. and there God reveals himself to Moses. Então ele desce com as tábuas da aliança nas mãos. And so he goes down the mountain with the commandments, the tablets of the Ten Commandments. Versículo 29 diz assim: Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. It says, Moses was not aware that his face was radiant because the Lord had spoken to him. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant, Ele, and porém, they were afraid to come near him. os chamou, Arão e os líderes da comunidade atenderam. But Moses called to them, so Aaron and all the leaders of the community came back to him. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado. Afterward, all the Israelites came near him, and he gave them all the commandments the Lord had given him on Mount Sinai. Aí cada vez Moisés vai e cobre o seu rosto com um véu, And so then, every time that Moses goes and covers his face with the veil, porque essa glória se desvanecia, essa glória ia embora. and so then after that, Moses began to cover his face with the veil because the glory started to go away, the radiance started to go away. E cada vez que ele ia novamente ao monte falar com o Senhor, And every time that he would go to the mountain to speak to the Lord, ele voltava a brilhar novamente. he would come back radiant again. Mas como ele não queria que as pessoas pensassem que ele estava perdendo algo, But since he didn't want people to think that he was losing something, ele cobria o seu rosto. he would cover his face. Vai lá para o livro de 2 Coríntios agora, Novo Testamento, Now, go ahead and open your guys' Bibles to 2 Corinthians, capítulo 3, versículo 17 e 18. chapter 3, verse 17 and 18. A glória de Moisés, a glória que Moisés estava sentindo naquele momento, ela ia embora. Ela era momentânea. That glory that he felt was temporary. It went away. Mas a glória que nós vivemos, ela não é temporária. But the glory that we have is not. O que Deus tem preparado para os seus não é temporário. What God has prepared for his is not temporary. Capítulo 3, versículo 17 diz assim: Chapter 3 of 2 Corinthians 17 says, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, 18. que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isso não é algo que está somente acessível para alguns. This isn't something that is just accessible to a few people. Isso não é algo que está acessível somente para mim e para o pastor Ilan Marques. This isn't something that's just accessible to me and Pastor Lamarcus. Não é somente os que cantam aqui na frente que podem ter acesso a essa glória. It's not just the people who sing up here that have access to this glory. Isso está acessível para todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador. This is available to all those who believe in Jesus as their Savior. Isso está acessível para todos e qualquer um de nós. This is available to any one of us. Já estou terminando. Mas para que isso aconteça, But in order for it to happen, a salvação ela é gratuita. salvation, it's free. Mas viver a glória de Deus, ela tem um preço. But living the glory of God, it costs. Não precisamos ler, não precisa It has a ir lá. price. Mas em Levítico capítulo 3, capítulo 4 e versículo 13, But in the book of Leviticus chapter 4 verse 13, fala you don't have to quando open your Bibles. quando a palavra do Senhor diz que quando o povo pecava, o que eles deveriam de fazer para poder redimir os seus pecados? What did the people of Israel have to do whenever they sinned? What did they have to do to forgive their sins? Eles tinham que pegar um cordeiro They had to get a lamb, e tinha todo um ritual para que eles pudessem sacrificar aquele cordeiro. and there was a whole ritual that they had to do to sacrifice that lamb. Tinha todo um preparo, um ritual. There was a ritual behind it. E ali era perdoados os pecados do povo, em And geral. And that's where the sins of the people, in a general sense, were
forgiven. Mas hoje nós não precisamos mais fazer isso. But we no longer have to do that. Porque o Cordeiro de Deus, ele já morreu por mim, já morreu por você. Because the Lamb of God already died for you and I. Ele veio padecer aquilo que nós deveríamos estar padecendo. Because he already paid for what we should be paying for. Ele veio para transformar a nossa carga pesada And he came to transform our heavy burdens em um fardo leve. in light work. Ele veio para aqueles que estão cansados. He came for those who are tired. A palavra do Senhor diz assim, ó, The eu word vim of God para says, aqueles que estão cansados e oprimidos. the word of God says, I came for the tired, for the weary. Ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. He said, come to me, the tired, the weary, As the pessoas têm oppressed. pintado muitas vezes a igreja um lugar onde somente tem santo lá dentro, parece. And there's a lot of people who see the church as just this place where only the holy live. É a mesma, eu gosto de usar a comparação, a mesma coisa que você olhar para um hospital e pensar que só tem são lá dentro. And it's the same thing, I like to use this example, it's the same thing as looking at a hospital and thinking that there's only healthy people in there. Dentro do hospital, a maioria das pessoas estão enfermas, porque os bonzinhos já estão saindo. The majority of the people that are in a hospital are sick because the good ones are able to get out, the healthy ones are able to get out. Estão como pessoas para aprender da palavra de Cristo. We as Christians come to church in order to grow as a community, in order to grow in our faith. Então não vem aqui pensando que você vai encontrar pessoas perfeitas aqui. So don't come here thinking that you're going to find perfect people. Porque somente tem um que é perfeito. Because there's only one who is perfect. E esse que é perfeito, quando falaram assim, tu és bom. And he who is perfect, when they said you are good, Ele disse assim, eu não sou bom, bom é meu Pai que está nos céus. he said, and when people said that he is good, he said, no, the only one who's good is my Father who's in heaven. Vamos, não precisa abrir. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim, Paulo está dizendo, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. In Romans 12, chapter 1, it says, Paul says, present your bodies as living sacrifices for the Lord. Mas aqui existe uma questão, você tem que decidir parar de pecar. But here's the caveat, you need to start to want to stop sinning. Mas somente com isso não é suficiente, porque você diz assim, eu quero parar isso, mas só que o que eu recebo em troca? Eu recebo a presença de Deus na minha vida. And you might think, oh, but what if I stop this, what am I going to get in return? And you receive the presence of God. Você vai receber algo que você nunca sentiu na tua vida. You're going to receive something that you've never felt before in your life. E eu não estou falando que você vai ter a solução dos teus problemas financeiros e nem nada disso. And I'm not saying that you're going to receive this, you're going to receive the solution Mas eu to all estou your falando que financial problems. o dia que você decidir entregar a tua vida para Cristo, você vai sentir algo que você nunca sentiu na tua vida. But I'm going to tell you that the day that you decide to give your life to Christ, you're going to feel something that you've never felt before. Fim de semana passado nós escutamos o testemunho do Harley. Last week we heard Harley's testimony. E achei super interessante quando ele conta tudo o que ele estava passando. And I found it very interesting when he was sharing everything that he had gone through. Irmãos, não existe nada, não existe bebida, não existe droga, não existe máquina que possa fazer uma pessoa sentir o que ele sente hoje. And there's no drug, there's no alcohol, there's nothing in the world that can make him feel the way that he felt today, or that he feels today. Por quê? Porque a alegria que vem do Senhor, Because the joy that comes from the Lord ela é como uma fonte em nossos corações. is like a fountain in our hearts. Por isso ele diz assim, Paulo diz, eu quero que vocês apresentem as vossas vidas como um sacrifício vivo a Deus. And so that's why Paul says, I want you to present your lives as living sacrifices to God. No Antigo Testamento eles apresentavam um cordeiro para ser sacrificado. In the Old Testament, they would give a lamb in order to be sacrificed. Eu te peço que você se coloque de pé. And I invite you to stand up now. Nos nossos dias, nós apresentamos os nossos corpos como sacrifício, rejeitando tudo que não provém do Senhor. And nowadays, we sacrifice our bodies. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o nosso pecado, os nossos erros, são o que nos separam de Deus. Because the Word of God says that it's our sins that separate us from God. E sabe qual era o momento auge, o ápice do sacrifício no Antigo Testamento? And do you know what was the height of the sacrifice in the Old Testament? Era depois que todo o ritual era feito. It was that after the whole ritual was completed, Era quando o sacerdote queimava aquilo. and the priest, he would go ahead and burn the offering. Eu quero que você fique com essa parte. And I want you to hold on to that. Porque domingo que vem nós vamos clamar por Atos 2.
Because next Sunday we're going to be crying out for Acts 2. Não sabe o que está em Atos 2? Do you guys know what's in Acts 2? Você tem uma semana para descobrir. Then you have 1 week to find out if you don't. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Father, in the name of Jesus, Eu te agradeço por essa tarde, Pai. we thank you for this afternoon. Eu te louvo por esses momentos que nós podemos estar na Tua presença. And I praise you for these moments that we can be in your presence. A Tua presença está sobre nós 24 horas por dia, até quando nós estamos dormindo. Your presence is with us 24/7, even when we're asleep, Lord. Mas eu te louvo, ó Pai, por esses momentos onde nós estivemos voltados a Ti, nessas hora e meia, cultuando o Teu nome. But Lord, I praise you for this time that we can be here giving service to your name, Lord. E Deus, assim como Abacuque, eu te peço, And Lord, just like Habakkuk, reaviva a Tua obra uma vez mais. revive your work once again. Faz uma vez mais, Senhor. Do it again, Lord. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor toque nos nossos corações essa tarde. Lord, I ask that you would touch our hearts tonight. Eu te peço, Espírito Santo, que durante toda esta semana, essa palavra fique queimando em nossos corações. We ask that this week, this word would be burning in our hearts. Não é porque eu estou pregando, não. Not because I'm the one who's preaching, Mas porque, Deus, eu quero ver a Tua obra uma vez mais but because, God, I want to see your work once again. acontecer novamente. I want to see it happen once again. Eu quero ver a Tua glória novamente, Senhor. I want to see your glory once again, Lord. Senhor, venha despertar os nossos corações. Lord, come revive our hearts once Que again. nós não venhamos olhar para outro lado ao ver o pecado. That we wouldn't turn our eyes, that we wouldn't turn a blind eye to sin, Lord. Que nós não venhamos fazer caso omisso para as coisas erradas. That we wouldn't ignore wrong things, Lord. Mas que saibamos que como igreja temos um papel fundamental nessa terra. But that we would understand that as a church we have a fundamental part on earth. E não é somente levar a minha alma para o céu, And it's not just to take my own life to heaven, mas é mostrar para o mundo a justiça de Deus. but it's to show the world God's justice. Espírito Santo, venha sobre Holy nós. Spirit, come over us. Espírito Santo, venha sobre nós e nossos corações. Come over us in our hearts E toca nossos corações. and touch our hearts. Que haja um despertar. May there be a revival, an awakening. Que haja um despertar. May there be an awakening, Lord. Em nome de Jesus In te the name of peço. Jesus. Você pode cantar conosco? Oh, nós te adoramos, Deus. Papai, eu te adoro nessa tarde. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga isso do seu coração. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ah, impressionante amor. Impressionante amor. Que deu seu único e precioso Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Inimigo eu fui,
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor nenhum. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Alguém pode explicar esse amor? Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão bom. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Diga! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Ele ama aquele a quem rejeita Ele. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Eu espero que você sinta esse amor aí. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Se você crê, se você sente, canta com a gente, vem! Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, aleluia! Aleluia! Hallelujah. Queria perguntar se tem alguém nessa tarde que gostaria de entregar sua vida para Jesus. Is there anyone here that would like to give their lives to Se tem alguém que Jesus? gostaria de renovar os seus votos com Jesus. Or if you would like to renew your vows with Jesus. Se você sente a necessidade, não precisa vir aqui na frente, só faz assim, ó, com a sua mão. And you don't need to come to the front, but raise your hand. We'll be praying for you. Aí nós temos uma pessoa, Amém. fala português? Sim. Do you speak Portuguese? Eu vou pedir que você repita comigo, se você puder. And I'm going to ask you to repeat with me. Repete comigo, toda a igreja vai estar orando junto, amém? The whole church will be praying together. Senhor Jesus, fala assim comigo. Dear Lord, Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, fala I pra ele. give my life to you. Eu entrego tudo aquilo que eu fiz I give everything that I have done em troca do teu amor. in switch for your love. Diz assim, eu peço perdão por todos os meus pecados. And I ask for forgiveness for all my sins.
Diz para ele assim, ó: And tell eu him, quero ser uma nova criatura. I want to be a new creation. E o Senhor te diz hoje assim que você está sendo feito nova criatura hoje. And the Lord tells you that you are being renewed. You are new. You are made new. Fala para ele assim: escreve o meu nome no teu livro, Senhor. And tell him to write your name in his book, the book of life. E me conduz a chegar ao conhecimento do teu amor. And guide me to know your love, truly. Diz assim: em nome de Jesus eu te peço. In Jesus' name I ask you. Você pode aplaudir isso? Can you give her a round of applause for that? Nós te adoramos, Pai, nós te agradecemos, Senhor. We worship you, agradecemos Lord, por and este we thank momento. you. We thank you for this moment. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, guardada Give e us- protegida por Ti. Give us a blessed week under your protection. E que nós possamos, durante esta semana, And during this week, estar lembrando desta palavra that we may remember this word e crescendo na Tua presença. and grow in your presence. Em nome de Jesus te pedimos. In Jesus' name we ask. Irmãos, nós temos nosso jantar aqui embaixo. We have dinner tonight. Todos os nossos visitantes são convidados. Por favor, não vão embora. Fiquem com a gente. Everybody is invited. Please don't leave. Stay with us. E você também, que já é membro da igreja, não vá embora. Fique com a gente. So all of you, please stay with us. Vamos nos confraternizar um momento mais ali embaixo. Then we'll have a moment of fellowship. Essa semana, não esqueça os nossos small groups. Don't forget about the small groups this week. Terça-feira temos small groups na zona leste. So on Tuesdays, we have small groups getting together on the west side. East side. Leste. East side. East side. No, Leste. east or Leste. west? Não, leste. East. Gente, do lado leste. Okay, Tá the bem? east side. Temos também o small group da Scarlett, que é ali em inglês. South side. Se você gosta de praticar o seu inglês ou somente fala inglês, vai ali no grupo dela, apoia aquele trabalho. And the group is in English. Aí está a on the Scarlett. south side. So if you want to practice English, come to the group. E na quinta-feira nós temos no West Side. And then on Thursdays, we have on the west side. Amém? Dia 31 de agosto, o que nós vamos ter aqui? And then on August 31st, what's happening here? New Generation Conference. The conference, Aí! New Generation Conference. Por fim saiu o pessoal do RU. Dia 31 de agosto, faça a sua inscrição se você ainda não fez. Vai ser sábado de manhã em Fort Collins, domingo de manhã em Fort Collins e domingo à noite encerramento aqui. Vai So ser part of it will be in Fort Collins and then here. Vai ser uma bênção, vai ser tremendo. And it's going to be amazing. It's going to be a blessing. Eu te convido a estar vindo. I invite you to come Apoie os small groups essa semana. and make sure you go to your small group this week. E domingo que vem, eu tirei uma foto. And then last Sunday, Quem next faltar é Sunday, porque não gostou da palavra. Não, tô brincando. I took a picture so I know who is not here next Sunday. Amém? Irmãos, que essa semana você possa sentir o amor de Deus sobre a tua vida. May you be blessed and feel the love of Viver a God graça de Jesus and live the grace of Jesus e a comunhão com o Espírito Santo. and the fellowship of the Holy Em Spirit. nome de Jesus. Deus In te Jesus' abençoe. name, amen. Por onde for a tua bênção, me seguirá. Por onde colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída.